avisar vocês de algo muito, muito importante dentro da palavra de Deus, para que você possa dar um basta na atuação do mal, na derrota, no fracasso da sua vida, de uma vez por todas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Olha para mim aqui, meus amados, por gentileza. A fé, a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? A fé não vem pelo ouvir as pessoas lá de fora falando no seu ouvido que você não pode, que não tem jeito, que não tem uma solução para a sua vida. A fé não vem por você ficar ouvindo conversa fiada dos outros. A fé não vem por você dar ouvidos àqueles que não confiam em Deus. A fé não vem por intermédio disso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. Capítulo 4 de Lucas, versículo 6, quero mostrar algo muito importante para vocês. Livro de Lucas, capítulo 4, verso 6. Eu vou mostrar alguns versículos da Bíblia para você, a fim de que você conscientize-se de que você pode sim dar um basta em todo e qualquer sofrimento da sua vida. Que você pode dar um basta na adversidade, um basta na atuação do mal que de repente tem imperado em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Pronto? Alguém precisa de ajuda para encontrar? Se tem, levante a mão que os obreiros, os pastores vão ajudar você. Amém. Graças a Deus. Feche sua cabeça, feche seus olhos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala, eu te peço, fala o nosso coração nesse instante. Orienta-nos dentro da tua palavra, meu Senhor. Abre os olhos do teu povo, para que o teu povo não mais seja escravo, meu Deus, escravo do mal, muito pelo contrário, mas para que todos aqui presentes tenham vida verdadeiramente, em nome do Senhor e Salvador Jesus. E todos digam assim seja. Amém. Capítulo 4, verso 6 diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Vou ler novamente. Quem falou isso aqui? Quem falou, pessoal? O diabo. Disse-lhe o diabo, falando para o Senhor Jesus, tá? No deserto. O diabo falando para Jesus. Versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Olhem para mim, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. O diabo não é dono de nada, o diabo não tem nada senão coisas ruins consigo. O diabo, se tem uma coisa que ele é dono, é da mentira. Ele é pai da mentira. Por isso nós não devemos andar na mentira, e sim na verdade, porque Jesus é a verdade. Olha, ele não é dono de nada, mas quando ele fala para o Senhor Jesus: eu te dou toda esta autoridade, porque me foi entregue. Que autoridade é essa que o diabo está falando para Jesus que lhe foi entregue? Que se ele quisesse, ele lhe daria, ou ele estava tentando enganar ali o Senhor Jesus. E entenda, se quis enganar o Senhor Jesus, não vai tentar enganar você? É uma verdade, a mim. E o diabo enganou. Então ele vem falando de uma autoridade que lhe foi entregue. Entenda uma coisa, meus amados. Quando Deus criou o homem, criou este
prazer. Então Deus o colocou no jardim do quê? No jardim do quê? Do prazer. Jardim do prazer. Por quê? Porque Deus quer que o homem tenha prazer. Deus não quer que você sofra. Deus não criou o homem para gemer. Deus não criou o homem para ser humilhado, para ser pisado. Deus não criou o homem para ser doente, para ser escravizado. Mas Deus criou o homem para que este tivesse o que é? Prazer, vida. E no capítulo 8 do livro de Salmo, eu gosto de mostrar na Bíblia, tá? Aonde está, para que você não ache, não fique pensando que é coisa da minha cabeça. Alguém está passando os pensamentos dele absolutamente. Quero mostrar na Bíblia para você. No livro de Salmos, no capítulo 8, no versículo 6, diz assim: deste-me domínio sobre as obras da tua mão, e sob, debaixo, né? E sob seus pés tudo lhe puseste. Diga comigo: deste-me domínio sobre as obras da tua mão, e debaixo de seus pés tudo lhe puseste. Ou seja, Deus criou o homem para ter domínio. Deus deu ao homem o dom de dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo, inclusive sobre Satanás. Quando Deus criou o homem e depois lhe deu sua mulher, e estes multiplicar-se-iam naturalmente, e encheriam a terra. Quando Deus os criou, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. E a Bíblia deixa claro que todos os dias, na viração do dia, Deus descia e ia conversar com o homem. Imagina uma coisa dessa. Deus vinha saber como o homem estava e tal, e conversava com o homem, lhe fez uma auxiliadora, perfeita harmonia. Repito, iriam se multiplicar, e isso iria acontecer naturalmente, e tudo com muito prazer, com muita alegria, com muita saúde. O mal não podia tocar no homem. O mal sabia que ele estava debaixo do quê? Dos pés do homem, porque Deus havia dado ao homem domínio sobre todas as coisas, e tudo Deus tinha colocado debaixo dos seus pés. Tudo estava sob a autoridade do homem. Repito, inclusive Satanás e seus demônios. Você sabe que Deus não criou Satanás e demônios. Deus criou anjos esses, alguns deles que se rebelaram, uma grande quantidade, diga-se de passagem, que preferiram seguir a Lúcifer, que tornou-se o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, na verdade, o adversário de Deus. E este veio para a terra, foi lançado para a terra, e Deus assim permitiu, mas colocou no jardim do homem um ser criado com as suas próprias mãos, que o diabo, este que rebelara-se contra Deus, não poderia tocar jamais, que não poderia tocar. Só que Deus chama este homem e diz o seguinte a ele: de todas as árvores do jardim você pode comer do seu fruto. E lhe mostrou uma árvore e disse assim: só que do fruto desta árvore aqui você não deve comer. O dia que você comer, você vai estar me desobedecendo. O dia que você comer do fruto dessa árvore, você morre. Só que Deus não estava falando dele comer do fruto daquela árvore e cair duro no chão para trás. Morte, biblicamente falando, é a ausência de Deus. Você pode estar vivo, porém morto. Você pode estar sendo um morto ambulante. A pessoa está andando para cima e para baixo, está não sei o que, a pessoa está viva. Está viva isso aqui, mas e por dentro está morta, porque não tem Deus, não tem comunhão com Deus. E se há uma coisa dentro do ser humano, um vazio que nada preenche, é o vazio natural que a pessoa já nasce com ele, que está dentro dela, e que nada que ela possa vir a tentar colocar ali no lugar para preenchê-lo vai encaixar. A única coisa que encaixa ali é a presença de Deus. Amém, pessoal? Não tem jeito. Ora, então Deus cria o homem, lhe dá domínio sobre todas as coisas, põe o diabo debaixo dos seus pés. O diabo não podia lhe tocar, mas o diabo sabia que se o homem desobedecesse à voz de Deus, à palavra de Deus, ele já não mais seria intocável.
O que o diabo faz? Fala no início da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia. Não precisa ter dificuldade. Fala no início, primeiro livro, que é o livro de Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, diz a Bíblia, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Essa serpente personifica Satanás. E depois você vê que de fato é, porque lá no capítulo 12 de Apocalipse, você vê falando, então o diabo, então o dragão, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, está lá no capítulo 12 de Apocalipse, né? Então, referindo-se realmente ao diabo, que está fazendo uma alusão a Satanás. Então disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim? Ou seja, Satanás vem fazendo uma pergunta para a mulher, vem querer conversar com a mulher. Cara, Deus falou isso, você não pode comer das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: não quero conversa contigo. Foi isso que falou? Mas era o que tinha que ter falado. Amém? Mas era o que tinha que ter falado. Não quero falar com você. Acabou. Não tem conversa. Ou diria, não foi isso não. Pronto. Mas diz assim a Bíblia: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Deus não falou que não podia tocar, Deus falou que não devia comer. Mas tem gente que fala demais, é ou não é verdade? É ou não é verdade? E a mulher quis falar demais, quis dar trela e tal, enfim. Aí diz assim: eu não falei que mulher fala demais não, hein? Não, por favor, hein? Para depois não ficar, ó, o bicho falou. Eu falei que tem gente, e aqui no caso foi a mulher, acidentalmente. Vamos lá então, por favor. Vamos em frente. Diz assim, versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis? Olha a conversa fiada do diabo. Quando a pessoa, olha para mim aqui, quando você diz assim: eu vou obedecer a palavra de Deus agora, a partir de agora eu vou andar com Jesus, vou fazer a vontade de Deus. É aquela pessoa que chega e fala assim: mas você não precisa ser tão firme assim. Você não precisa ser tão fiel assim como você é. Não precisa. Ou você está crente demais, ou você está fanático. Existe uma diferença entre fanatismo e fidelidade. Uma coisa é eu ser fiel a Deus, eu vou andar com Deus. Não importa o que me aconteça, eu vou permanecer firme com Jesus, na presença de Jesus. E outra coisa é eu ser fanático. Fanático ao extremo. Então não falo mais com ninguém, não converso mais com ninguém, porque não é da igreja, não faz parte da. Não é evangélico, então não tem papo, não sei nada disso. Eu posso me dar bem com todas as pessoas. Amém? Não preciso ficar o dia inteiro, não, agora tem que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, trancado. Absolutamente. Vamos lá. Então o diabo vem com aquela conversa fiada, né? Claro que você não vai morrer. Conversa fiada. Aí diz assim: porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha para mim aqui, eu não vou ler toda a mensagem, porque o que eu quero mostrar para você é outra coisa. Entenda uma coisa: eles simplesmente desobedeceram a quem? A Deus. Deus falou para não comer, mas deram trela para o diabo e tal. Por isso que a gente fala: corta logo. Pessoa que quer tirar você do propósito de Deus, corta logo a conversa. Pessoa que quer tirar você dos caminhos de Jesus, corta logo. Não fica alimentando, não fica dando trela. Mulher ficou dando trela. Pronto. Saiu do propósito, saiu da obediência a Deus, deixou de cumprir a palavra de Deus. O que aconteceu? Pronto, Deus expulsou os donos do jardim. O homem, de graça, de mão beijada, fez o quê? Entregou para o diabo o quê? A autoridade.
aquela mesma que ele disse para Jesus: ó, foi entregue para mim. Você está entendendo sim ou não? Me foi entregue. Me foi entregue. O homem entregou para mim a autoridade que ele tinha. Entenda uma coisa: você que dá autoridade ou não ao mal para dominar a sua vida. Se você quiser, ele não domina a sua vida. Se você quiser. Se você quiser, o diabo não toca você. Se você quiser, a partir de hoje, nunca mais ele mete o dedo na sua vida. Ele mete o dedo em você. Ouve o que eu estou falando. Sou eu quem dou autoridade ou não para ele entrar na minha vida. O diabo não tinha autoridade. Ele não podia tocar, mas ele podia falar, sugerir. Então ele sugere que você erre, ele sugere que você peque, ele sugere que você largue a fé, que você abandone Jesus, porque ele sabe que uma vez você fazendo isso, você perde o quê? A autoridade. Você perde a autoridade. E ele passa a ter autoridade sobre você. Ele passa a poder tocar na sua vida. Compreende o que eu estou dizendo? Ele passa a ter esse poder. Opa, essa pessoa não está mais andando de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho autoridade sobre ela agora. Ela passou para as minhas mãos. Bem, o tempo passou e a humanidade foi se desenvolvendo e tal, enfim. E com isso, essa natureza adâmica nos seres humanos, a tendência da desobediência, a tendência ao erro, e o homem sempre dando brechas, permitindo a ação do mal em sua vida. Todos quantos não quiseram saber de andar verdadeiramente com Deus, tornaram-se vítimas do mal, e o são até hoje. Todos quantos não querem saber de andar com Deus, de andar com Jesus, de obedecer a sua palavra, estão abertos ao mal. Ou seja, não têm sobre si aquela autoridade que Deus deu ao homem, que o homem perdeu, o homem jogou fora, entregou na mão de quem? Na mão do diabo, a autoridade que Deus lhe tinha dado, ora bolas. Então é por isso que a maioria das pessoas sofrem, gemem, às vezes têm dinheiro, mas estão mortas por dentro, são infelizes, às vezes tem isso, mas está lhe faltando uma outra coisa, uma pendência em sua vida, uma tristeza tão grande, uma derrota, um fracasso, que se vê que não é aquela coisa natural ou normal que pode acontecer e tal, mas uma amarração realmente do mal na vida da pessoa, o diabo realmente imperando. O que fazer? Ora, Deus enviou o Senhor Jesus. Deus enviou o seu Filho Jesus a este mundo. Jesus, quando vem, ele diz: é chegado até vós o reino dos céus. Ou seja, outro reino estava imperando, o reino das trevas. Agora eu venho trazer o reino da luz, tá bom? Eu venho trazer a luz para dissipar essas trevas. Jesus vem nesse mundo, traz a este mundo um novo reino. Ele vem e começa a mostrar aos discípulos, começa a mostrar às pessoas o seguinte: que era possível em nome dele subjugar os demônios, que era possível em nome dele expulsar os demônios, que era possível em nome dele fazer com que os demônios fossem repreendidos de fato de verdade. E você se lembra, as pessoas ficavam maravilhadas, os discípulos ficavam maravilhados, todos ficavam maravilhados, porque nunca as pessoas tinham visto aquilo, nunca tinha se visto aquilo. Como é que pode? Os demônios saem, os demônios são repreendidos por causa do nome de Jesus. Jesus mostra isso, depois ele chama os seus discípulos e lhes dá essa autoridade. Fala: eu dou a vocês a autoridade para expulsar os demônios. E depois, de outra sorte, Jesus fala mais uma vez. Quando os discípulos vêm possuídos de alegria, dizendo que as pessoas eram curadas, que as pessoas eram libertas, que os demônios obedeciam por causa do nome de Jesus, e a Bíblia diz, voltando lá no livro de Lucas, novamente, onde eu comecei a mensagem com vocês, deixa eu ver aqui direitinho, aqui, livro de Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículo 19, terceiro livro do Novo Testamento novamente, capítulo 10, versículo 19, Jesus diz assim, ou melhor, versículo 18, capítulo 10, versículo 18 e 19. Mas ele lhes disse, Jesus falando: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade
e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Vou ler novamente as palavras de Jesus aí. Olha só o que ele disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Meus amados, olha para mim aqui. O que você acha que Jesus estava fazendo aqui? Jesus veio dizendo o seguinte, olhem para mim por gentileza. Jesus estava dizendo o seguinte: eu estou aqui para trazer de volta aquela autoridade que o homem tinha lá no início. Amém? Aquela autoridade que o homem tinha lá no início, que tudo estava debaixo dos seus pés. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu dou autoridade para vocês colocarem tudo debaixo dos vossos pés. Amém? Nada vai poder causar dano. Jesus disse: nada nos causará dano. Meus amados, preste atenção. Se você entregar a sua vida para Jesus, mesmo se você assumir a fé em Jesus, mesmo podem fazer macumba contra você, podem invejar você, podem colocar um grande nas suas coisas, podem fazer tudo contra você, não vai te atingir. O diabo não vai poder te atingir, o mal não vai poder te atingir. Por quê? Porque agora, uma vez você apegado a Jesus, se há da sua parte arrependimento sincero, disposição para abandonar o pecado, abandonar o erro, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele te lava, ele te limpa, ele te purifica. E o diabo, cuja palavra quer dizer acusador, não pode mais acusar você. Ele está debaixo dos seus pés. Digam graças a Deus. Amém? Ele está debaixo dos seus pés. É isso que você tem que fazer. Ah, bicho, mas isso aí Jesus deu para os discípulos, bicho. Eu não sou discípulo. Não. Marcos é o livro anterior ao de Lucas. No último capítulo, Jesus já havia morrido na cruz, numa sexta-feira, capítulo 16 de Marcos. Já havia morrido na cruz, e no domingo, pela manhã, ele já havia ressuscitado dentre os mortos. Jesus já havia ressuscitado. E antes de ser assunto ao céu, Jesus ainda fica aqui na terra 40 dias, né? Antes de ser assunto aos céus, ele chama os discípulos, versículo 16, do capítulo 16 de Marcos, e diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele não está falando a esses sinais hão de acompanhar aos discípulos, hein? Aos pastores, a isso, ou ao obreiro, ou a bispo, nada disso. Ele diz: esses sinais que eu vou falar agora vão acompanhar quem? Aos que creem. Aos que creem, no sentido não de acreditar, mas no sentido de entrega verdadeiramente. Diz assim então: em meu nome, só lê o primeiro só. Em meu nome o que é? Expeliram demônios. Acabou. Meus amados, isso é muito forte. Olha para mim aqui. O homem lá no início perdeu a autoridade, entregou de mão beijada para o diabo. Aí eu abro a porta para você poder tocar em mim. A porta está aberta até o momento em que a pessoa toma uma decisão na sua vida e ela diz assim: a partir de agora eu vou pegar firme com Jesus, eu vou entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu vou me arrepender dos meus erros, vou me arrepender das minhas falhas, vou me consertar com Deus, vou me render a Ele verdadeiramente, vou me entregar ao Senhor Jesus. E quando a pessoa faz isso na sinceridade do seu coração, pronto, acabou. Ela passa a ter nela a marca, o sinal do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você se lembra quando na libertação dos filhos de Israel do Egito, Deus não mandou que fosse imolado um cordeiro e que passasse nos umbrais da porta o sangue? Foi ou não foi? E o destruidor ia passar na porta da casa de todo mundo, mas a casa que ele avistasse ali a marca do sangue, ele não poderia entrar. É isso que acontece hoje. Quando o diabo olha para você, ele vê o seguinte: não, aquela pessoa recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ela tem autoridade sobre mim, eu não posso tocar naquela vida. Amém, pessoal? Ele não pode tocar
é você. Não pode tocar. Então, por isso que você tem a autoridade de Deus, se você tomar essa decisão que eu disse, para dizer o seguinte para o diabo: basta, acabou, você não manda mais na minha vida, porque eu assumi aquele que te venceu na cruz do Calvário. Digam graças a Deus. É exatamente isso. Mas agora, se você considerar o seguinte: bicho, muito bacana isso, legal, tal, e só considerar isso, você é infeliz, porque isso funciona, porque isso é verdade, porque isso funciona, e eu vi isso na prática, vejo isso na prática. O mal não pode mais tocar na sua vida, se você tomar uma decisão. Se você estava no erro, você estava dando legalidade a ele para dominar a sua vida, dando autoridade a ele para dominar a sua vida, para fazer o que quiser da sua vida. Aí Deus não pode fazer nada. Mas a partir do momento que você diz: não, eu vou obedecer a Jesus, eu vou obedecer. Por isso que antes de Jesus falar: aquele que crê, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, ou seja, em meu nome vão vencer os demônios, vão expulsar os demônios. O que ele diz antes? Ele fala do batizar-se nas águas. Ele não fala: quem crê e for batizado será salvo. Porque se batiza nas águas quem está disposto a arrepender-se dos seus erros. Amém, pessoal? Não é questão só: não, eu creio, então a partir de hoje não adianta, o que vem de baixo não me atinge, o diabo não me toca mais. Tá bom, você se arrependeu dos erros, das coisas erradas? Está disposto a consertar? Então vai nessa fé. O mal não pode mais tocar na sua vida. Amém, pessoal? Não. Então você pode dar um basta, realmente acabou. E o mal não vai mais dominar você, e você será mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Se você crê que é a palavra de Deus, você crê nela de fato, de verdade, fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Preste atenção. Em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando isso para que você possa ter consciência. Fixe os seus olhos em mim, por favor. Por favor. Porque tudo começa aqui na sua mente. O milagre, a mudança da sua vida. Tudo começa na sua mente. A partir do momento que você passa a ter consciência das coisas. Existem pessoas que são evangélicas há anos e estão debaixo da autoridade de Satanás. O diabo manda em suas vidas e elas são evangélicas, conhecem a Bíblia, que é uma beleza, mas não se conscientizam, da veracidade da mesma e não procuram fazer uso daquilo que Jesus deu, que é o quê? Autoridade. Se Jesus me deu, eu vou fazer uso. Eu entrego uma chave na sua mão, mas você não a usa para abrir a porta. O que eu posso fazer? Já te dei a chave. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas é preciso uma atitude, uma decisão sua. Não basta você: a partir de hoje, ó diabo, você está perdido comigo, vou te vencer e tal. Ele fica olhando e diz assim: você está falando isso aí, mas eu conheço sua vida. Você tem errado preso comigo? Você tem errado preso comigo? Você aqui na igreja tem essa carinha de santo, mas eu te conheço. Então estou sendo honesto com você, pessoal. Porque se tem uma coisa que eu tenho dentro de mim, desde que a gente inaugurou a igreja, é não enganar você. Não vou enganar você, dizendo que basta você. Não, vai crer, pronto, acabou e vai dar tudo certo.
Veja, Jesus disse: esses sinais vão acompanhar o que crê. Mas antes de ele fala da atitude de se converter. Antes ele diz: ó, quem crê e for batizado será salvo, tá? Esses sinais vão acompanhar a esse que crê, ou seja, esse que tomou a decisão de se converter. Amém? Não é só, então a partir de hoje já era mesmo. Já era o diabo se você tomar uma decisão. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus chegou no templo e ele viu os cambistas vendendo, fazendo maior comércio no templo, Jesus limpa aquilo, quebra as barracas, derruba lá as coisas e tal, põe todo mundo para correr. Por que ele fez aquilo? Porque ali era o templo de Deus. Jesus só limpa a sua vida quando você se torna um templo. Amém? Que a vida da pessoa diz: eu quero que Jesus limpe a minha vida. Torne-se um templo de Deus. Como? Se renda a Jesus. Se entregue a Deus de verdade. Faça uma aliança com Deus. Assuma Jesus como Senhor da sua vida. Não precisa tornar-se fanático, religioso, muito menos. Torne-se uma pessoa de Deus. Eu vou andar de acordo com a palavra de Deus. Enquanto o homem obedeceu a Deus no Éden, sua vida era de prazer. No que ele desobedeceu, entregou de bandeja na mão do diabo. Pode entrar, diabo. Mas Jesus vem, você entendeu isso sim ou não? Jesus vem e diz: ó, eu vim trazer de volta aquela autoridade que o homem perdeu lá atrás. Eu vim trazer de volta. Em meu nome vocês podem vencer os demônios. Eu coloco ele debaixo dos vossos pés de novo. Amém, pessoal? Poxa, isso é maravilhoso, pessoal. Mas você tem que crer, colocar isso no seu coração, confiar nisso e tomar uma atitude diante de Jesus verdadeiramente. Amém? Para que possamos todos aqui abrir a nossa boca com autoridade e dizer o quê? Basta! Basta! Acabou! Chega de dor, chega de sofrimento, chega de tristeza. Mas eu não posso deixar de falar essas coisas para você, que senão você vai dizer basta e não vai ser dado basta, e você vai dizer: o bicho me enganou. E eu não estou aqui para te enganar, estou aqui para ser honesto com você, em nome de Jesus. Ainda que isso não te agrade muito, que eu sei que normalmente a pessoa chega na igreja: vou lá, tem que resolver o meu problema, tem que resolver o meu problema, gosta de resolver o problema. Ela não quer às vezes ouvir o preço que ela tem que pagar, de abandonar a vida errada, de abandonar o que não é certo. Mas eu não acho justo eu não ser honesto com você. Isso Deus cobra dentro de mim. Eu tenho que falar a verdade para você. Você pode vencer todos os demônios se você colocar 100% da sua vida no Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que nesse momento uma decisão possa ser tomada. Que nós vamos abrir a nossa boca para dizer basta. Basta mesmo. Porque essa gente vai deixar de chorar, vai deixar de sofrer, meu Deus. Mas uma atitude de coragem, uma atitude de fé há que ser tomada pelo Senhor nesse instante. Uma atitude, uma decisão de verdadeiramente render-se a Ti, em nome do Senhor e Salvador Jesus. E você pode tomar essa decisão nesse instante. Você pode tomar essa decisão nesse momento. Você tem a oportunidade
você tem a chance de tomar a decisão de se render ao Senhor Jesus, de fato, de verdade. Fale com Deus em nome do Senhor Jesus. Se você precisa consertar-se com Deus em alguma coisa, aproveite essa chance agora. Aproveite essa oportunidade, porque você pode recuperar hoje a autoridade que o homem perdeu lá atrás, a autoridade que o homem lá atrás entregou de mão beijada para o diabo. Você pode recuperá-la nesse instante. Você pode reaver, tomar posse dela. Oh, meu Senhor, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja salvação nesse instante, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Meus amados, o Senhor Jesus oferece a salvação para você. Ele oferece a você a oportunidade. Ele oferece a você a chance de recomeçar. Ele oferece a você a chance de recuperar a autoridade que o homem perdeu. Ele oferece a você a chance de tornar-se mais que vencedor a partir de hoje. Ele te dá essa chance, Ele te dá essa oportunidade agora. Ah, meu Senhor, perdoa, meu Pai, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, meu Senhor. Eu te imploro, eu te clamo, eu te suplico, lava-nos com o teu sangue precioso, ó meu Pai. Purifica o nosso ser, purifica o nosso coração. Nós queremos, meu Deus, firmar uma aliança contigo, uma aliança, meu Pai, de vida com o Senhor, de andar com o Senhor, de obedecer ao Senhor, porque nós queremos, meu Deus, que assim como lá no início, no Éden, havia comunhão perfeita do homem com o Senhor, nós queremos que haja essa comunhão hoje também, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Senhor, meu Senhor amado, meu Senhor querido, guarda a tua igreja, meu Senhor, agora, nesse instante, meu Senhor. Convence, tua palavra diz que é o teu Espírito que convence o homem do seu erro, da sua falha. É o Senhor, meu Pai, quem convence, não sou eu. Então faça aquilo que eu não posso fazer, meu Deus. Eu só posso anunciar, pregar a tua palavra. Faça, meu Senhor, nesse instante, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te imploro, eu te suplico, de novo ao meu coração, ó meu Deus. Por favor, meu Senhor, venha ao encontro, venha, meu Deus, sobre cada vida agora. Essa pessoa está disposta a andar contigo, obedecer ao Senhor e recuperar essa autoridade perdida e tornar-se um ser que domina, não um ser que será dominado pelo mal, mas que vai dominar em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Se você quiser, renda sua vida ao Senhor Jesus 100% agora, 100%. Renda sua vida a Ele.